Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa reunião, a reunião da Igreja da Família. E como é bom poder chegar até a tua casa e juntos podermos louvar o nome de Jesus. Eu quero mandar um grande abraço para todos aqueles que estão conosco nessa live. E eu sei que esse momento vai ser um momento muito especial de Deus, não apenas para a minha vida, para as nossas vidas, nós que estamos aqui, mas também você que está na sua casa, onde você estiver acompanhando, que esse momento seja um momento de visitação de Deus. Eu quero pedir a Deus nesse momento, que o amor dele seja derramado no seu coração. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei, talvez você está com muito medo das coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu quero te falar que existe uma coisa que lança fora todo o nosso medo. É o amor de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo o medo. Então a minha oração nesse momento é que esse amor que é derramado mediante o Espírito Santo, seja derramado na sua vida e na sua família, porque o nosso Deus é o Deus da família. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Ele possa estar nos abençoando e trazendo nesses próximos minutos que nós vamos estar juntos, o amor de Deus, o amor dEle, e o medo vai fugir. O medo vai sair correndo, porque o amor de Deus vai lançar fora todo esse medo. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Nós queremos, nesse momento, louvar o teu nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos amou, um Deus que já provou esse amor. E não precisa fazer mais nada, porque tudo já foi provado na cruz do Calvário. Então, Pai, nós te pedimos que possamos entender nesse momento esse verdadeiro amor, que possamos ser visitados, batizados por esse amor, e que todo medo, toda dúvida possa sair em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito sobre a vida desse homem, dessa mulher, dessa criança, esse adolescente. Derrama do teu Espírito, do teu amor, através do teu Espírito neste momento. Abençoa esse lar, abençoa essa casa. Eu quero te pedir, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para dizer, Jesus, em tua presença, nós reunimos aqui e queremos dizer só para te adorar e fazer o nome dele santo. Olha, eu quero pedir que você já possa compartilhar, tá bom? Compartilha aí o nosso link, compartilha no seu Facebook, compartilha também o link com seus amigos do WhatsApp. Convida para estarem assistindo nesse momento, para juntos podermos adorar a Deus e para juntos podermos ouvir a voz de Deus. Para te adorar. Você nasceu para adorar a Deus e fazer o nome dele santo. Então declare comigo. Se você conhece, cante. Só para te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, só para te adorar, diga.
Jesus, vamos lá. Jesus, em tua presença, reunimos contemplamos sua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, que nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos aqui, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Havia um véu que separava o homem de Deus. Esse véu é o pecado. Esse véu não é apenas o pecado. Uma vez que Deus já trouxe o perdão dos nossos pecados em Jesus, esse véu muitas vezes é a dureza do nosso coração, que nos impede de poder desfrutar do amor de Jesus, que nos impede de poder desfrutar da salvação que há em Jesus. Mas havia um véu que separava. Era o véu da religiosidade, era o véu do pecado. Mas não há mais separação entre Deus e os homens, porque Jesus deu a sua vida. E é por isso que nós cantamos que o véu que separava já não separa mais. Havia uma luz apagada, era a escuridão, era as trevas. Mas a luz que outrora estava apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, por causa do amor de Deus, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Hoje eu quero te desafiar a ficar até o final da nossa reunião, para que você possa entender isso que nós estamos cantando aqui, que você possa entender que não existe mais separação. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Amém. Olha, muitas pessoas não conseguem entender o que é adoração. Muitas pessoas não conseguem entender o que é adoração. Algumas pessoas pensam que
Aquele que adora a Deus, ele é um fanático, ele é alienado. Não. A Bíblia diz que a nossa fé, ela é racional. A Bíblia diz que a nossa fé, ela é lógica. A lógica da nossa fé. Mas eu quero te dizer que nós adoramos a quem conhecemos. Nós conhecemos o amor de Deus. Por isso que nós adoramos a Deus. Está ardendo no meu coração para falar para você nesse momento é sobre o amor de Deus. Eu quero falar sobre o amor do Pai. Existe um versículo da palavra de Deus que quando eu era criança minha mãe lia para mim e ela me dizia assim: olha, meu filho, se tem um versículo que pode resumir toda a Bíblia, é João 3,16. E ela lia para mim. E eu leio muito esses versículos para os meus filhos. Aliás, eles sabem de cor esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar nesse momento para você sobre o amor de um pai querido. O nosso pai querido, um pai maravilhoso. Eu poderia chamá-lo de Deus, como esse texto diz, porque Deus amou o mundo. Mas no início dessa reflexão eu quero chamá-lo de Pai, e você vai entender um pouquinho o porquê eu estou chamando ele de Pai. Porque esse amor de Pai, ele reflete o amor de Deus pelos seus filhos, que somos nós. Chamá-lo de Pai ele não deixa de ser Deus, mas chamá-lo de Pai traz uma compreensão e uma revelação da grandeza que é esse Deus. Nós precisamos saber que esse Deus é infinito. E Ele revela um pouco da natureza dele a todos nós que somos limitados. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Jesus. Paulo diz: bendito seja o nosso Deus. E aí ele traz a revelação: e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu Filho. Mas Paulo também o chama de Pai. É o Papai do céu que os nossos filhos, que quando criança, eles vão fazer essa oração. Eles chamam Papai do céu. Eu te agradeço. Quem trouxe essa revelação de Deus como Pai foi Jesus Cristo. Quando Jesus foi nos ensinar a orar, Ele disse: olha, quando vocês forem orar, chamem Deus de Pai. É esse o nível de relacionamento que vocês vão ter com Deus. Chamem eles de Pai. E o próprio Jesus, ele dizia que era o Filho de Deus. E as pessoas tinham muita dificuldade de aceitar, porque Jesus foi a primeira pessoa que chamou Deus de Pai. Os judeus religiosos daquela época tinham uma dificuldade muito grande. Até porque Jesus não era um filho comum. Quando Jesus disse que era o Filho de Deus,
Os judeus ficaram revoltados com Jesus, a ponto de querer matá-lo. Por quê? Porque eles disseram que Jesus tinha se feito como Deus, semelhante a Deus. Porque realmente ele era Deus. Porque assim as escrituras do Antigo Testamento falavam a respeito de Jesus. O apóstolo João, em João no capítulo 1, no versículo 1, ele fala que no princípio da criação, falando a respeito de Jesus, ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, mas o Verbo era Deus. Falando a respeito, e ele de Jesus estava com, mas era Deus. E ele diz que esse Verbo se fez carne, que estava com Deus, que era Deus, e ele se fez carne e ele habitou entre nós. Por isso que Paulo, naquele versículo que nós lemos, diz que bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as coisas nas regiões celestiais. Então existem bênçãos espirituais no mundo espiritual que talvez você não está percebendo, e talvez você não esteja entendendo o amor de Deus pela sua vida. Então, quando Jesus chama Deus de Pai, é justamente para que a gente possa entender a revelação desse Deus tão grandioso. Porque o que falar de um Deus que é infinito? Eu desafio a você a estudar o tamanho do universo. Eu sou fascinado em estudar o tamanho do universo. Não é muito difícil não. Coloca aí no YouTube, no Google, o tamanho do universo e você vai ver quantas galáxias existem. Então esse Deus que é infinito criou algo que os cientistas não conseguem determinar o tamanho. Agora, o que falar de um Deus que não é apenas infinito, mas um Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, que tem toda a inteligência, toda a capacidade, toda a sabedoria. Por isso que nós vemos a complexidade da vida, a beleza do universo. Ele é o infinito, ele é onisciente. Agora, o que falar de um Deus que é onipresente, que está em todo lugar, que pode estar em todo lugar? Até o próprio Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. E ele pode estar em todo lugar, ele pode estar em todas as pessoas, ele pode viver em todas as pessoas, e você pode ter a presença do Espírito Santo de Deus vivendo em você. Agora, o que dizer de um Deus que é onipotente, que tem todo o poder, que nada pode contra esse Deus? Ei, entenda, Deus não tem adversário, quem tem adversário é o homem. Agora, o homem não conseguia vencer o adversário dele. Então ele vem e compra a nossa briga e vence a nossa briga. E aí ele vence o pecado, ele vence o diabo, ele vence o mundo. Agora, um Deus tão grande, tão sábio, tão presente, tão forte, tão poderoso, um Deus ilimitado, como alguém tão ilimitado será conhecido por pessoas tão limitadas? Limitadas e danificadas pelo pecado. Então eu escrevi aqui algumas coisas a respeito, por exemplo, da grandeza de Deus. Nós somos tão pequenos. Da sabedoria de Deus.
os estudiosos dizem que o homem não usa nem 10% da sua capacidade. Agora, se não houvesse o pecado, o homem usaria 100% de sua capacidade. Mas mesmo assim, isso seria uma gota de água no oceano, um grão de areia na praia. Então, o que dizer da força desse Deus e da força da nossa sociedade? Porque a gente viu, né, que 3 coisas se tornaram tão pequenas e tão fracas na nossa sociedade e no mundo todo. 3 coisas foram abaladas na sociedade. A economia foi abalada, a ciência foi abalada e o poder foi abalado. Então tudo isso que sustentava a nossa sociedade não vale mais de nada. Agora, como conhecer um Deus grandioso? Como compreendê-lo? Porque Ele é muito grande e nós somos pequenos, nós somos limitados. Como entender que o Deus eterno, que criou todas as coisas boas, por sinal, como é que a gente pode entender que esse Deus grandioso, que criou tudo bom, mas o pecado entrou e danificou, e afastou o homem de Deus? Como entender esse versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Porque eu percebo que para muitas pessoas não há muita dificuldade em crer no Deus Criador. Eu conversei com um amigo que ele é ateu. Nós estávamos conversando um pouquinho. E ele disse: olha, eu quero até crer que ele existe, mas eu não creio. Mas uma coisa eu confesso a você, diante da complexidade da vida, da beleza da vida, da grandeza da vida, eu penso que alguém fez. Alguém muito poderoso, alguém muito sábio fez. Mas eu torço até para que exista, ele me disse. Mas eu não creio. Mas eu seria, ele diz, palavras desse amigo, eu seria um tolo, um ignorante, se eu não reconhecesse que por trás de tudo isso, alguém tem o dedo de alguém. Ele estava tentando dizer: eu quero crer, mas eu não creio. Mas foi muito bom essa conversa com ele. Porque o que ele estava dizendo é o que está lá em Salmo 19, versículo 1. O Salmo 19, versículo 1 diz o seguinte: que os céus manifestam a glória de Deus. A natureza manifesta a glória de Deus. Aliás, os cientistas falam que existe um design criativo na criação. Existe um design, é o que eles chamam de DNA criativo. Pode procurar também na internet. É o DNA de Deus, são as palavras do nome de Deus. Tudo está marcado, tudo tem o DNA de Deus, tudo tem as digitais de Deus. Então eu penso que as pessoas não têm muita dificuldade, até mesmo um ateu conversando comigo disse: olha, alguém fez. Não sei quem é, eu quero acreditar, mas eu não sei quem é, e é por isso que eu não creio. Agora, as pessoas não têm muita dificuldade em crer em um Deus Criador. Mas as pessoas têm muita dificuldade em crer em um Deus de amor. Sabe por quê? Porque a vida não é a vida de festa. Nós conquistamos muitas coisas. Nós lutamos, nós vencemos muitas coisas, mas também nós perdemos muitas coisas. Muitas vezes, essas dores da vida dói bastante. Então, porque quando tudo está bom, a nossa fé não é questionada em Deus. A nossa fé é questionada justamente quando as coisas saem do lugar, quando o trem sai do trilho.
Aí surge a crise da fé. A fé é algo que se continua crendo, mesmo quando tudo se torna contrário. Porque é fácil crer em Deus quando tudo vai bem. Difícil é continuar acreditando quando surge a dor na nossa vida. Se você não assistiu o filme Deus Não Está Morto, o 1, eu quero sugerir que você possa assistir. Então eu anotei alguma coisinha aqui a respeito desse filme. Esse filme fala a respeito de um professor e uma aluna. E o primeiro dia de aula, esse professor chegou, e a primeira atividade que ele fez para os seus alunos foi: todo mundo pegue um papel, escreva uma frase aí que eu vou falar para vocês. E ele disse: Deus está morto. E ele falou para cada aluno escrever e se posicionar para dizer que Deus estava morto. Ali estava uma jovem que questionou e desafiou. E o professor ficou impressionado com isso. E aí o filme acontece e eles fizeram um julgamento. Foi um grande júri. O professor tinha que provar que Deus estava morto e a aluna tinha que provar que Deus não estava morto. E o filme vai acontecendo e o filme é muito bacana. Eu quero aconselhar a assistir. E aí no final do filme a fé vai crescendo e os jurados eram os demais alunos. E aquela fé daquela menina simples vai contagiando todo mundo, contagiando até o professor. Quando de repente o filme mostra que toda aquela revolta que havia no professor foi porque uma vez ele tinha um parente que estava prestes a morrer por causa de uma enfermidade, e ele fez uma oração a Deus, mas a sua oração não foi respondida, e dali em diante ele colocou no seu coração: Deus está morto. Então aquele filme revela algo que estava dentro do coração daquele professor. É impressionante, queridos. É muito impressionante. Porque o filme vai acontecendo e a gente não sabe o porquê daquela afirmação daquele professor. A gente não entendia o que saía da boca, as palavras que saíam da boca do professor. É aquilo que Jesus disse: a boca fala daquilo que está cheio o coração. E o coração daquele professor realmente estava cheio de amargura. E o coração daquele professor estava realmente adoecido, porque ele perdeu alguém que ele muito amava. Eu não quero minimizar a dor daquele professor, mas aquela situação ali revelou como era o coração daquele professor. A Bíblia fala sobre José. É o José do Egito. O José perdeu a sua mãe quando ele era adolescente. Mas interessante que José não se revoltou. Ainda quando ele era adolescente, José foi traído pelos irmãos e foi vendido como escravo. E José não se revoltou. Quando José se estabelece na sua juventude e se torna um grande homem, ele é condenado injustamente. Mas José não se revoltou. E ele é preso injustamente. Ali na prisão, ele prospera até dentro da prisão. E ele ajuda pessoas. E aquele que ele ajudou não reconheceu, esqueceu dele. Mas José não se revoltou. Qual é a diferença de José, que teve tantas perdas, e daquele professor que teve uma perda? Qual é a diferença? A diferença talvez esteja dentro do coração de José. A Bíblia fala de Jó.
Jó teve perdas que, humanamente falando, são irreparáveis. Ele perdeu 10 filhos de uma vez só em um acidente. Ele é o homem mais rico do Oriente e ele fica pobre. Ele tinha saúde e ele ficou doente. E ele vai perdendo todas as coisas. Ele perde amigos e ele vai perdendo todas as coisas. E é interessante a história de Jó. Eu quero ler para você o Salmo 51, versículo 17, para a gente poder entender um pouquinho o coração do professor, o coração de José e o coração de Jó. O Salmo 51, versículo 17 diz o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Sabe o que agrada? Um coração quebrantado, contrito, um coração humilde. Isso Deus nunca desprezará. Então a Bíblia está dizendo aqui que o que agrada a Deus é um coração quebrantado. A Bíblia diz que para chegar a Deus, nós precisamos ter fé que Ele existe. E Ele recompensa a nossa fé. E muitas vezes a recompensa da fé não está na vitória. Muitas vezes a recompensa da fé não está na solução do problema. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, que os heróis da fé foram homens que conquistaram reinos através da fé, mas também através da fé outros homens e mulheres suportaram escárnios, lutas e tribulações, porque a mesma fé que faz a gente ganhar, conquistar, é a mesma fé que faz a gente suportar as lutas da vida. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse: vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que Deus quer ensinar a você nesse momento é você poder ter ânimo e vencer o mundo. E muitas vezes a gente pensa que vencer o mundo é apenas conquistar. É conquistar aquele emprego, é conquistar aquele trabalho, é conquistar o sucesso. Mas eu não sei se você já percebeu que a gente perde, que a gente padece, que muitas vezes levamos golpes na boca do estômago da vida, que o ar sai e parece que a gente não vai se recuperar, parece que a gente não vai suportar. A Bíblia diz que para chegar diante de Deus você precisa ter fé. Tenha fé que Ele existe. E tenha fé que Deus recompensa a sua fé. Talvez você perdeu algo muito importante na sua vida. Eu quero te desafiar a chegar diante de Deus com fé, mesmo sem entender. Porque você vai ter uma recompensa na sua vida. Porque a fé nem sempre vence. A fé também suporta as dores da vida. Eu sempre digo que a beleza da fé é maior quando nós estamos suportando do que quando nós estamos. Porque acreditar e continuar acreditando enquanto tudo está dando certo é muito fácil. Aliás, ser um bom filho enquanto o pai está dizendo sempre sim é muito fácil. Eu quero ver os filhos, crianças e adolescentes e jovens continuarem bem, dizendo: papai te amo, mamãe te amo. Dia das Mães está chegando aí, compre presente da sua mãe. Mamãe te amo, você é a coisa mais linda. Eu quero ver isso quando sua mãe falar não. Quando ela falar que não vai comprar aquele tênis porque não tem condições. Quando ela falar: não ande com aquelas pessoas que não vai trazer coisa boa para você. E mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo achando muitas vezes uma mãe careta, você obedecer.
Porque obedecer enquanto a gente está ouvindo sim o tempo todo é muito fácil. O desafio da obediência é continuar obedecendo quando a nossa vontade é contrariada. E eu não sei se você já percebeu, se você for seguir todas as suas necessidades e todos os seus desejos, você vai destruir a sua vida. Para chegar a Deus você precisa ter fé. Então não importa a dor que você está enfrentando, eu quero te desafiar a você chegar com fé diante de Deus. Outra coisa também que a Bíblia diz, que nós somos Deus, porque Deus gerou fé no nosso coração. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então, se nós vivemos pela fé, para chegarmos diante de Deus, para agradarmos a Deus, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olha, a fé agrada a Deus. Então vamos juntar esse versículo com o versículo que lemos, que diz em Salmo: os sacrifícios que agradam a Deus são, se a fé agrada o coração de Deus. E o Salmo está dizendo que os sacrifícios que agradam o coração de Deus, sabe o que é? Um espírito quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar. Sabe por quê, querido? Quando a Bíblia diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, muitas vezes a gente diz, olha, eu creio que eu vou prosperar, eu creio que eu vou ser um bom profissional, eu creio que Deus vai realizar os propósitos dele na minha vida. Bom, você está chegando diante de Deus com muita fé, mas na sua caminhada e na minha caminhada eu posso perder um filho, na minha caminhada eu posso perder a minha esposa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é apenas uma fé da conquista, é uma fé da superação. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? É um coração quebrantado. Porque quando surgem as lutas da vida, aí surge também o questionamento de quem Deus é para nós. É quando se perde um filho, é quando se perde uma esposa, é quando se perde um emprego, é quando você é injustiçado, é quando você é condenado injustamente. E aí é que surge todo questionamento. Aí é que aquilo que está dentro de nós sai. Porque Jesus disse, da boca sai do que está lá dentro do coração. Ou seja, a luta, a circunstância da vida vai revelar quem nós somos lá dentro. É porque nós pensamos que nós somos bonzinhos. Nós pensamos que nós somos bons demais. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. Então o Jó, ele perdeu 10 filhos, ele perdeu finanças, ele perdeu saúde, ele perdeu amigos. E a Bíblia diz que Jó era um homem justo, ele era o mais justo da época dele. Mas foi justamente no tempo da crise, do fogo, das provações, que se você for ler o livro de Jó, ele colocou Deus no banco dos réus e queria condená-lo. E aí Deus conversa com ele, Deus mostra o poder dele, Deus mostra a glória dele, e ele disse, como louco eu falei. E agora eu reconheço o quanto eu sou pequeno. Porque a gente não pode menosprezar as dores da vida. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é perder alguém que você ama. Eu sei o que é sofrer lutas durante 10, 20, 25 anos da vida. Eu sei o que é chorar.
A gente não pode menosprezar a dor de Jó. E os questionamentos de Jó. E Jó realmente questionou Deus. Ele colocou Deus ali no banco dos réus. Até Deus dizer, olha quem foi que fez o homem, quem foi que fez a língua, quem fez você, quem foi que fez o céu, quem foi que fez todas as coisas. E ele diz, eu falei como um louco, eu realmente me arrependo, quebrantou o coração dele. Então, o fogo da provação colocou para fora as impurezas que havia dentro daquele homem que era justo. E aí o coração quebrantado é que fez a diferença. Caim. Eu gosto de fazer uma comparação entre Caim e José. Porque diferente de José, que perdeu a mãe na adolescência, Caim não perdeu a mãe na adolescência. Diferente de José, que foi traído pelos irmãos e vendido como escravo, Caim tinha um belo irmão. O camarada era gente boa. Diferente de Caim, de José, Caim não foi vendido como escravo. Caim não foi condenado injustamente, mas ofereceu um sacrifício a Deus, e o seu irmão também, Abel, foi oferecer um sacrifício. O sacrifício de Abel foi recebido, mas o sacrifício dele não foi recebido. E surge uma revolta no coração daquele jovem. Ele fica revoltado com Deus, ele fica revoltado com o irmão, ele fica revoltado com a vida. E Deus disse, Caim, o seu desejo vem contra você, mas cabe você dominar esse desejo. Ele dominou? Não. Ele foi lá e matou o irmão dele, trazendo mais condenação na vida dele, mais desgraça na vida dele. Agora, não foi aquele não foi aquela luta, aquele não da vida que azedou. A gente precisa entender que não foi aquela circunstância que azedou o coração de Caim. O que azedou o coração de Caim é o estilo de vida que ele estava vivendo. O procedimento dele, o coração dele já era amargo, já era azedo. Tudo não da vida, tudo aquilo veio à tona. E foi isso que aconteceu com Jó. No momento da perda, tudo veio à tona e ele colocou Deus no tribunal. E depois Deus, com muita classe, coloca ele no lugar dele. E ele, com muita humildade, reconhece que pecou, que era pequeno, e quebranta o coração, e mesmo sem entender, ele reconhece, eu sou pequeno, eu sou limitado. E agora, o que é a minha capacidade? O que é a minha capacidade de pensamento, de entendimento, diante de um Deus tão grandioso? Senão a gente poder dizer, Senhor, eu estou com dor, eu estou revoltado com você. Eu já disse isso tantas vezes. Parece que o Senhor está errado, Deus. Não pode estar certo. Mas uma coisa eu sei, Senhor. Quem sou eu? E quem é o Senhor? Eu não vou viver pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo. Eu vou viver pelo que eu creio. Porque a gente sabe que Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente e me ajuda aí nessa casa. Onipotente, onipresente, onisciente e soberano, né? Vamos sair pela lateral. Valeu, Jonas. Então, Jó, foi revelado o que estava no coração dele. Agora veja só. O Caim, quando foi revelado o que estava dentro do coração dele, Deus disse, Caim, cabe você dominar isso aí. Mas Caim não dominou, não houve quebrantamento, não houve, sabe, humildade. Não houve humildade. E aí eu gosto de fazer um contraste daqueles que Deus, Ele dá graça aos humildes
que Deus ele se agrada com aquele que tem coração humilde. Então, olha, José teve esse coração humilde. Aquele professor do filme que eu falei não teve esse coração humilde, mas lá na frente ele reconheceu, né? Lá na frente, ele, spoiler isso mesmo, tem gente aqui que está dizendo, está contando o final do filme. Tem muita coisa boa no filme, mas a gente precisa entender também, eu gosto de fazer o contraste com o que Tiago, irmão de Jesus, em Tiago 4, versículo 6 diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas Deus concede graça aos humildes. Eu gostei daquela declaração do meu amigo ateu, dizendo: eu seria muito burro em pensar que um mundo desse jeito, se esse mundo não foi criado por alguém criou, mas eu não sei quem é, então não creio. Até que ele venha, se apresente a mim. Ele disse: eu não creio, ele não existe. Gostei da sinceridade dele, muito boa. É uma sinceridade que vai levá-lo para o inferno. Mas ele foi sincero. Agora, um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Na verdade, eu vi um coração quebrantado e contrito. Então, a questão da salvação não é o que o homem pode fazer, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, ninguém que pudesse se salvar. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que a salvação não vem dos homens, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas essa salvação vem de Deus por causa de Jesus Cristo. Então, o certo é que Deus amou o mundo. Agora eu já estou quase entrando no nosso versículo inicial. O certo é que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Então Deus quer salvar o mundo. Ele quer nos salvar para que possamos andar com Ele, para que em andando com Ele possamos ser transformados à sua imagem e semelhança. Então, uma das coisas que Jesus fez quando Ele morreu foi nos salvar. Então a Bíblia fala de 3 tipos de salvação. É a salvação espiritual, que nós nascemos do Espírito, porque Deus é Espírito, e aí a gente tem relacionamento com Deus no nosso Espírito. Existe a salvação da alma. Quando a Bíblia fala salvação, a palavra é sozo. Ela tem 3 aspectos. O primeiro já disse. O segundo é a salvação da alma. A alma são as nossas emoções, os nossos pensamentos. E nós somos transformados. A Bíblia diz que a nossa alma está sendo salva a cada dia. Ou seja, transformada a cada dia. Deus quer que você seja a imagem e semelhança. A sua natureza mude. Aquela natureza que mentia vai ser uma natureza que vai amar a verdade. Aquela natureza que amava a prostituição vai passar a amar a pureza. E diversas outras transformações. E também nós seremos salvos no nosso corpo. Por isso que tantos milagres acontecem, e nós somos curados muitas vezes, mas também muitos milagres não acontecem. Porque Deus diz muitas vezes sim, Deus diz muitas vezes não, e muitas vezes Deus diz, espere um pouco. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, quando ele orou para que o espinho da carne fosse retirado, e o Senhor não retirou, porque a fé não vence sempre, mas ela suporta sempre. Então muitas vezes aquele que nos salvou no Espírito e nos leva à presença dele. Porque o que é salvação? Salvação a gente pensa que muitas vezes é só céu. Eu estou com uma passagem comprada para ir para o céu. Não, a salvação é a eternidade. Voltou ao nosso coração. É uma vida com Deus, de comunhão com Deus, andando com Deus, agora eternamente. Isso é salvação. Agora a gente sabe que Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições. Então existe o fogo da aflição, das lutas. Porque Deus, ele é tão grandioso, que quando o homem pecou, ele trouxe Jesus para nos salvar.
Mas quando o homem pecou, houve uma consequência do pecado. A consequência do pecado foi não apenas a morte espiritual, que Jesus salvou e transformou, mas a consequência do pecado foram as tribulações, as lutas da vida. Não havia doença, entrou a doença. Não havia angústia na alma, entrou a angústia na alma. Então aquele que salvou o nosso espírito, e nós podemos ter comunhão no nosso espírito. Por isso que o apóstolo Paulo disse, ainda que o meu homem exterior, aqui ele está falando do corpo e da alma dele, que sofre muitas vezes aflições. Aí ele disse, ainda que esse homem exterior sinta as dores da vida, esteja sendo corrompido, contudo o meu interior, que é o espírito, ele se renova todos os dias. Então existe um relacionamento no espírito do homem que anda com Deus, aquele que foi salvo por Jesus. Mas Jesus disse, olha, vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações. A gente precisa deixar aqui bem pontuado que as tribulações da vida, que as lutas da vida, não é porque Deus é um Deus ruim, e não é porque Deus é um Deus que castiga, mas é porque Deus é um Deus de amor, e o homem só está colhendo aquilo que plantou. Foi o pecado que trouxe a dor, não foi Deus que trouxe a dor. Agora, quando o pecado entrou a morte e entrou a dor, que são os problemas e lutas. O problema da salvação da morte ele resolveu em Jesus. E Deus era tão bondoso que as nossas lutas, as nossas provações, elas poderiam ser um castigo, mas não é um castigo, é uma consequência do nosso pecado. Mas Ele pega a consequência do nosso pecado e utiliza ela como uma ferramenta para poder transformar o nosso caráter. Isso é maravilhoso. Aquilo que é uma consequência, que algumas pessoas olham como castigo, nós olhamos como consequência do pecado, e o amor de Deus que nos salvou em Jesus é tão maravilhoso que Ele pega essa consequência e transforma em uma ferramenta para nos purificar, assim como o ouro ele é purificado pelo fogo. Coloca mais fogo aí. Por quê? Porque tem muita impureza para ser queimada. Tem muita impureza na sua alma que precisa ser queimada. Deus é tão bom que Ele usa algo que foi um mal para a nossa vida, para nos purificar. Até aquilo que é ruim, Deus usa para o nosso bem. Por isso que o apóstolo Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até muitas vezes, os nossos erros acaba cooperando para o bem daqueles que nos amam a Deus, que amam a Deus. Um grande questionamento que vem na nossa mente em relação a Deus, e se não vê na sua vida, se prepare, vai vir. A gente está falando de um Deus que é amor. O que eu propus no meu coração falar nesse momento foi sobre o amor de Deus. Então esse questionamento já veio em mim. Se não veio em você, se prepara, meu filho, que vai vir também na sua vida. O questionamento é: se Deus me ama, por que tanto sofrimento? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Se bem que a Bíblia diz que não há ninguém bom debaixo dos céus. O questionamento é: se Deus tem poder e não faz nada, é porque Ele não tem poder. Se Deus me ama e tem poder, Ele me ama, tem poder e não faz nada, é porque não me ama. Porque se Ele tem poder, Ele pode fazer. Mas se Ele não fez, é porque não me ama. Mas se Ele me ama e não fez nada, é porque Ele não tem poder. Porque se Ele me ama, tem poder, Ele pode fazer. Ele poderia ter salvado meu filho. Ele poderia ter me salvado, sabe, de me livrar de ter nascido nessa família. Me livrado dessa deficiência física.
Então, se ele tem poder e me ama e ele não fez, é porque não me ama, se ele tem poder. Mas se ele me ama e não fez, ou então ele não tem poder. Então vão surgir esses questionamentos. Então esse texto que nós lemos aqui de João 3,16, ele vai desfazer toda a mentira, todo o engano do diabo na sua vida. Porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que ele deu. A gente precisa saber que a palavra que é usada aqui, quem está falando aqui é Jesus. Usou a palavra ágape, é um amor incondicional. Eu gostaria que você, e a minha oração é que você pudesse entender esse amor incondicional de Deus. Porque muitas vezes nós estamos confundindo o amor incondicional com o amor permissivo que nós estamos vendo na atualidade. Porque as pessoas estão pensando que amor pode fazer o que você quer, meu filho, porque ele te ama. Eu amo meu filho, eu amo a minha filha. E lá em casa, eles não fazem o que eles querem. E eu continuo amando os dois. E se eu amo os meus filhos, eu vou ter que falar mais não do que sim. E meus filhos já sabem que o sucesso na vida não está nos sims, nos muitos sims. Está nos muitos nãos da vida. Eles vão precisar dar apenas alguns sims na vida. Alguns. Mas todos os dias eles vão ter que dar uma enxurrada de nãos. Porque a gente pensa que o amor pode fazer qualquer coisa. O amor pode fazer tudo, porque Deus te aceita. Eu quero saber se o pai permite que o filho faça todas as coisas. Nenhum pai permite. Você quer estragar seu filho? Permita. Você quer azedar a vida dos seus filhos? Dê tudo que eles pedem. Dê tudo. Faça a vontade dos teus filhos. Aí você está no caminho de destruir a vida dos seus filhos. Então, quando eu entendi o que é esse amor de Deus por mim, tudo mudou. Jesus disse o seguinte: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E foi assim que Jesus venceu o pecado. Foi assim que Jesus venceu a condenação que nós estávamos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se o homem pecou, o que é a justiça? Morre. Então, o homem morreu espiritualmente. O homem foi afastado. A Bíblia diz: porque todos pecaram, estão afastados de Deus. Então, a Bíblia diz que todos pecaram. Adão apenas. A Bíblia diz que todos pecaram. Não há uma pessoa que não tenha pecado e se distanciado de Deus. Mas a Bíblia diz que o presente de Deus, gratuito, é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, se é justo a punição para aqueles que na nossa nação cometem crimes, porque nós aqui na nossa igreja, todo homem de bom caráter, e todo homem de fé, deseja que a corrupção seja varrida da nossa nação. Aqui estão as pessoas, aqui na nossa sala, nós somos 5 pessoas, que têm orado constantemente para que aquilo que está podre dentro da nossa nação seja revelado. E a gente quer que a corrupção seja combatida. E como é que a corrupção é combatida? Com a lei. Quando o criminoso perceber que o crime não compensa. Então
Então nós ficamos torcendo o tempo todo. E parece que nós nos alegramos quando nós percebemos que um político ou um criminoso, um empresário corrupto é preso. Não pela pessoa, que é um pai, uma mãe de família, não é isso. Mas é porque a corrupção está sendo varrida. Estamos longe de melhorar, mas já são bons passos. Então nós ficamos torcendo realmente, porque se há um crime, nós queremos que esse crime seja punido. E muitas vezes nós estamos assim, sem entender muito o amor de Deus. Então quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e quando o homem morreu mesmo, ali não é a ruindade de Deus, ali é a justiça de Deus. Nós não gostamos da justiça aqui na terra? Como é que nós queremos que Deus seja um Deus injusto nos céus? Então, se o salário do pecado é a morte, então que morra. Mas como é que Jesus resolveu isso? Jesus disse que morra eu, não o homem. Isso se chama amor. Por isso que o texto que nós lemos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A gente precisa entender que Jesus veio, se fez homem, que o próprio Deus em Jesus se fez homem, não foi à toa. Por isso o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou um caminho, como se tivesse vários. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai, vem ao Pai, se não for por mim. Por isso que João 3,16 está dizendo: o amor de Deus é o seguinte: Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas. Todas as pessoas do mundo estão incluídas nesse amor. Então Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão grandiosa, que Ele deu o seu Filho unigênito. Por quê? Porque nós estávamos perdidos em nossos pecados, nós não tínhamos como pagar essa dívida. Jesus vem viver como homem, e como homem Ele é perfeito, e nessa perfeição Ele assume os nossos pecados, e Ele sofre a morte em nosso lugar, para que nossos pecados sejam pagos nele. Ele que morreu injustamente pelos nossos pecados. Então Deus amou o mundo. Então olha, se o próprio Deus vem em Jesus nos salvar, é porque é o seguinte: nenhum homem conseguiria se salvar por si. E a Bíblia fala isso de uma forma bem clara. Então a gente precisa entender: ou estávamos todos condenados, ou Jesus tinha que vir ao mundo, e Ele veio ao mundo. Então vamos seguir no nosso versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer seja salvo. Pronto. A pergunta que eu te faço é: você crê em Jesus? A pergunta que eu te faço é: você abre o seu coração para reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu em seu lugar, e que pode perdoar os seus pecados, pode limpar os seus pecados, e pode te levar à presença de Deus? Não ama o mundo porque Deus esqueceu. Deus esqueceu. Deus não se esqueceu do mundo. Deus sabe o que é perder um filho. Talvez você perdeu um filho, Ele sabe o que é perder um filho. A Bíblia diz que Jesus levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Talvez você está vivendo uma enfermidade, ou duas, ou três, talvez. Mas a Bíblia diz que Jesus carregou sobre Ele todas as enfermidades. Você sabe que as minhas enfermidades, a sua enfermidade e a enfermidade do mundo, Ele sabe. Olha, não existe dor nessa vida que Jesus não tenha passado por você. Esse é o nosso Deus. É que se faz carne. Ele sente a nossa dor. Ele viveu a nossa vida. Ele venceu. Ele quer ensinar a vencer. E Ele quer te levar. Ele disse: olha, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então ele disse, olha, para todo aquele, quem está falando aqui é Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A pergunta é, você crê em Jesus? Coisa boa. Nós estamos com a dificuldade hoje em dia de entender o amor de Deus. As pessoas estão confundindo o amor de Deus. E as pessoas estão dizendo, não, Deus ama, e Deus me quer de qualquer forma, Deus aceita, Deus... As pessoas estão pensando que amor é poder fazer o que quer. Amor é poder fazer o que quer. Você faz o que você quiser, sabe? Deixa de ser radical, deixa de ser careta, sabe? Porque Deus ama todos os vivos, Ele ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Vamos ler o próximo versículo? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, no Filho, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que está condenado? Eu pergunto. Ele vai responder: porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus. As pessoas pensam que Deus lança as pessoas no inferno, e Jesus falou mais de inferno do que no céu. Só você ler o Novo Testamento. E a Bíblia diz realmente que o inferno tem choro e ranger de dente. Porque lá no Éden Deus disse, olha, certamente morrerás. É uma morte espiritual, é um afastamento de Deus. Se você pegar Deus e colocar no inferno, o inferno vira céu. Se você tirar Deus do céu, o céu vai virar inferno. Então ele está dizendo que a condenação é essa, que não creu no Filho de Deus. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porque não crê no Filho de Deus. Então essa é a condenação. Deixa eu explicar, só para finalizar com um exemplo. Havia uma tribo. E um dos índios cometeu um pecado. Ele estava cometendo muitos crimes ali naquela tribo. Aquela tribo, eles tinham uma diferença. Aquela tribo ali, muitos liam a Bíblia. Muitos eram cristãos. Eles tinham a Bíblia. E aí, aquele rapaz foi preso e ele foi condenado à morte, segundo as leis daquela tribo. Só que todos os moradores ali daquela tribo, os demais índios, fizeram uma carta para o cacique. E aqueles índios, eles pediram que o cacique pudesse rever e pudesse absolver aquele homem da morte, aquele índio. E o cacique não queria fazer isso, mas todo mundo estava pedindo, que pudesse absolver para que aquele homem, aquele índio não fosse morto, condenado. E o cacique ficou assim com uma pulga atrás da orelha, querendo conhecer quem era aquele rapaz. E ele pegou aquela carta que as pessoas levaram para ele, pedindo, aquelas cartas assinadas, pedindo a liberação. Só o cacique só precisava assinar. E o cacique fez a assinatura, mas pegou sua Bíblia. E ele disse: eu vou me vestir. Eu não me visto muito de pastor. Um dia desse eu encontrei um rapaz aí e disse:
você não parece pastor. Eu não sei com o que um pastor parece. Aí ele disse, você não parece pastor, eu penso que é na roupa. Mas ele se vestiu de pastor, ele botou um paletózinho, botou gravata, né, ficou todo engomadinho, nada contra isso. E aí ele pegou a Bíblia, pegou a carta, que tinha todos os pedidos daqueles moradores, e a assinatura dele, para ele disse, eu preciso conhecer esse rapaz. E ele chegou lá na prisão, e aí ele entrou lá na prisão, o rapaz abriu lá a porta, e quando ele estava chegando perto, e o cara viu a Bíblia, e o cara viu assim, ele disse, sai daqui, e começou a jogar coisa, cuspir, xingar, e ele disse, não, eu só preciso falar com você, ele saia daqui, ele começou a agrediu, e o cacique que estava vestido de pastor, que não era pastor, mas tinha ido conversar com ele, saiu porque ficou com medo de ser agredido. Quando o cacique sai, o carcereiro ali chegou para ele e disse, rapaz, você está maluco? Você sabe quem é que estava aí diante de você? O único que podia te absolver. Ele disse, quem? O pastor? Não, ele é o cacique. Estava vestido de pastor. E aí aquele rapaz foi condenado. Ele ia morrer na praça pública. E quando aquele rapaz estava para morrer, ele falou algo assim incrível. Ele disse, os mais jovens, eu quero que vocês, os mais jovens, saibam uma coisa. Eu estou morrendo nesse momento. Eu estou morrendo não pelos pecados que eu cometi, mas eu estou morrendo porque eu não aceitei o perdão que foi me dado. E aquele rapaz morreu. E assim a gente pode entender o grande amor de Deus. Se você entendeu que Deus te amou de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, saiba de uma coisa. Se um dia alguém, ou talvez você, for condenado eternamente ao inferno, saiba de uma coisa. Não é por causa dos pecados que você cometeu mais, por causa do perdão que você não recebeu em Cristo Jesus. Porque Deus te amou. Ele deu a vida por você. Ele venceu o mal com o bem. Ele disse, se o salário do pecado é a morte, que morra, não ele, mas que morra ele. Então hoje é o momento de você abrir o seu coração. Talvez você esteja pensando que essa revolta que está dentro de você foi por causa da situação. Eu não quero menosprezar a dor que você viveu na sua perda, mas eu quero te falar algo. Aquela dor, aquela perda só revelou, só colocou para fora como é que você estava. Agora, uma vez que foi colocado para fora como é que você estava, em percebendo isso e se arrependendo, aí há uma possibilidade de transformação, de mudança, de restauração, para que você se torne segundo a imagem do seu Criador. Deus não quer apenas que você acredite que existe um Deus Criador. Deus quer que você acredite que existe um Deus Salvador, que deu a vida por você, que se chama Cristo Jesus. Quem não crer está condenado. E a condenação é essa. Deus enviou a salvação, mas os homens dispensaram a tão grande salvação em Jesus Cristo. Que esse amor possa te alcançar agora. É um amor grandioso. É o amor de Deus. E é somente o Espírito Santo pode convencê-lo. Somente o Espírito Santo pode agir, assim como um dia agiu na minha vida. Mas eu precisei quebrantar meu coração. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, eu entendi que Deus me ama. Pela fé,
eu entendi e aceitei o amor dele, muitas vezes até sem entender. Porque quem se aproxima de Deus tem que chegar com fé. E a fé, a gente viu, a fé que agrada a Deus é um coração quebrantado, contrito. José, diante da dor dele, não azedou a vida dele, porque o coração dele não era azedo. Aquele professor do filme azedou a vida dele, porque o coração dele estava bem amargo, bem azedo, só colocou para fora. Talvez na dor da vida você está conseguindo superar, e assim como Jó, você está conseguindo conhecer cada vez mais Deus. Foi assim que aconteceu com Jó, a ponto dele dizer: olha, eu conhecia ele de ouvir falar, mas agora eu tenho uma amizade, eu tenho um relacionamento com ele. Então, se você está realmente superando essa dor e cada vez mais chegando próximo de Deus, saiba que é por causa da humildade e do quebrantamento do seu coração. Mas se diante da dor você está se revoltando cada vez mais contra Deus, saiba, é por causa da dureza do seu coração. Qual é a diferença? Coração quebrantado e contrito. A gente entende o amor de Deus. A gente entende que Deus não precisa fazer mais nada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele te amou. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço dos preços. Não há dor na sua vida, não há sofrimento na sua vida que Jesus não tenha sofrido em seu lugar. E ele disse: vocês vão ter aflições no mundo. As aflições vão purificar vocês, vão transformar vocês. Mas saiba de uma coisa: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. É como se ele estivesse dizendo: olha, você vai vencer também. E vencer nem sempre significa conquistar. Vencer também significa perseverar, permanecer fiel, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que não existe situação na sua vida que Deus não vai reverter para o seu bem, para o seu crescimento, para a tua maturidade, porque Ele quer que você se torne semelhante a Ele, parecido com o seu Pai. Deus te ama, mesmo sendo assim, pobre e pecador. Deus te ama. Vamos cantar essa canção? Mesmo sendo assim, vamos lá. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
de braços abertos para mim. Como um cantor, eu sou um bom pregador. Deus te ama. Quando você estava no auge de pé, Ele te amava. Quando você caiu, quando você fracassou, quando você traiu a sua esposa, Ele não deixou de te amar. Agora, a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. As pessoas estão confundindo o amor de Deus com a permissão para fazer o que quiser. Não. Lembra do exemplo do índio? Ele gritou para todos os jovens que estavam ali. Ele disse: eu estou sendo condenado não pelo pecado que eu cometi, mas eu estou sendo condenado pelo perdão que eu não recebi. E como é que se recebe o perdão? Confessando os pecados. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrepender-se, a palavra no original, no grego, é metanoia. Significa mudança de mente. É uma mudança, é uma transformação. É uma mudança de 180 graus. É você estar indo em uma direção, e aí você muda a sua mente, você volta. Não é um giro de 360 graus. Muita gente está dando um giro de 360 graus. Ele volta para onde estava indo. Isso não é mudança. Isso não é metanoia. Isso não é arrependimento. Metanoia é 180 graus. É você ir para outro caminho. É você mudar a mente. Não é você se sentir culpado apenas. Não é remorso pelo que você... Não, é você entender o que a palavra de Deus diz. O que a Bíblia diz a seu respeito. Não caia na história do amor permissivo que é pregado. Que Deus ama todo mundo, e por isso Ele aceita você como você é. Não, Deus não te aceita. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Quer saber o que é pecado? É andar independente de Deus. Vai ler a Bíblia, vai ver. Tem coisas que você não precisa perguntar a Deus se você deve fazer ou não, porque você está sentindo vontade. Já está lá escrito na Bíblia. Não seja enganado. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o mundo te enganar. Hoje é um dia de arrependimento, de mudança de mente. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se, mude a mente de vocês. Vocês estavam andando nessa direção, agora vocês vão voltar. Vocês vão voltar para o caminho oposto. Vocês vão voltar para a presença do Pai. Vocês vão ser salvos quando vocês crerem em mim. E nesse caminho de volta à casa do Pai, que é a eternidade dos céus, na presença dEle, você vai ser transformado segundo a imagem dEle. Você teve que voltar. Eu tive que voltar. E nesse caminho tem sido brilhante, tem sido maravilhoso. Muitas lutas, muitas perdas, muitas vitórias. Mas nas lutas ou nas vitórias, ou nas perdas, todas as coisas têm cooperado para o bem. O bem é se tornar semelhante a Ele cada vez mais. Você. Se você quer nesse momento aceitar Jesus, abrir o teu coração, se seu coração quebrantou mesmo, sabe? Se você humildemente, muitas vezes sem entender, você disse: Deus, eu não estou entendendo, mas eu vou crer no Senhor. O Espírito de Deus já convenceu você. Já há um quebrantamento. Eu sei que tem pessoas que estão chorando aí, que estão dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. E eu reconheço quanto eu sou pecador. Faz essa oração.
Eu vou fazer uma oração e você pode repetir essa oração comigo. É uma oração de arrependimento, aceitando a salvação de Jesus, recebendo a vida eterna e recebendo o Espírito Santo de Deus dentro de você. Deus vai fazer morada dentro de você. O Espírito de paz, de vida e de alegria. Você quer fazer essa oração comigo? Então repita. Diga: Senhor meu Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero aceitar o teu grande amor em enviar Jesus Cristo para morrer em meus pecados, por meus pecados. Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Me leva de volta à presença do Pai, à presença de Deus. Que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de mim. Diga assim: Espírito de Deus, vem fazer morada em meu coração. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou fazer uma outra oração. A outra oração é para aqueles que estão passando pelo fogo da provação. Será que tem gente aqui passando pelo fogo da provação? Ah, coisa boa. Significa que tem impurezas que precisam ser queimadas. E esse ouro vai se tornar de excelente qualidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus prova aqueles que amam, que Ele ama. Então saiba de uma coisa: se Deus permitiu, é porque vai vir grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Talvez essa revolta que você sentiu está revelando uma natureza que você não conhecia. Mas se não fosse essa situação, você nunca conheceria e você nunca seria transformado. Agora, em identificando essa natureza, você tem hoje a possibilidade de mudar, de ser transformado. Isso é melhor do que a própria conquista. Isso é melhor do que a própria vitória. É aquilo que Eixela diz na canção dela. Ela perdeu o filho e descobriu que o milagre era ela. Então é um milagre em você. Quero orar por você, abençoando a sua vida. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Muitos estão passando pelo fogo das provações. Muitos estão sendo queimados. Muitos estão sofrendo por causa de perdas, por causa de lutas. Muitos estão até desesperados, sem entender o que está acontecendo. Mas eu quero te pedir que o teu Espírito possa virar a chave dentro de cada um. E que cada um possa entender. Abre os olhos espirituais, Pai, dos teus filhos, para que os teus filhos possam ver como o Senhor os vê. Para que os seus filhos possam ver que eles não são tão bons assim como parece. Que essa luta está revelando a realidade do interior de cada um deles. Que os seus filhos identifiquem as impurezas do coração. E em identificando, eles possam realmente ser transformados através de um quebrantamento de coração e de arrependimento de alma. Pai, eu quero, no nome de Jesus, declarar na vida de todos aqueles que estão sendo visitados com esse quebrantamento e humildade de coração. Eu quero declarar, Senhor, que toda a impureza estará sendo queimada pelo fogo das provações. E eu quero declarar um crescimento espiritual, um amadurecimento, em nome de Jesus. Amém. 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 Coisa boa. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao finalzinho. Obrigado, a Adri já está lembrando aqui, pastor, por favor, fala das ofertas. Gente, é verdade, nós precisamos falar da oferta, tá bom? Nós temos a prática aqui na nossa igreja de ofertar e de dar os dízimos também. E eu quero convidar você também, que participou dessa reunião, para que você possa realmente ser generoso
com essa obra. Nós estamos no desafio. Esses dias alguém me perguntou, sabe? E aí, pastor, como é que está sendo lá? A pessoa me perguntou umas 3, 4 vezes. Né? Algumas pessoas me perguntam 3, 4 vezes, e aí como é que está sendo lá a questão das entradas, das ofertas? Estamos precisando da tua contribuição, estamos precisando da tua oferta, tá bom? Olha, saia do campo da preocupação e entre no campo da ação, sabe? Diga assim, olha, Deus, nesse momento que a igreja não está tendo reuniões, nós tiramos ofertas todos os nossos cultos, mas nós não estamos tendo reuniões. Então você que faz parte da igreja da família, ou você que também faz parte de qualquer outra denominação, ou então você que não faz parte de nenhuma denominação, eu quero convidar você para poder fazer parte e para que você possa amanhã sentir a gratidão de, no tempo da pandemia, você chegou junto na igreja da família. Porque quando passar esse momento, eu como pastor líder da igreja da família, eu vou dizer lá na frente, gente, nós passamos um aperreio, gente, nós passamos, sabe, um momento que a gente não tinha culto, mas Deus levantou umas mulheres poderosas, umas viúvas poderosas, Deus levantou uns homens ungidos, cheios de graça, cheios de amor, Deus levantou umas pessoas na internet, sabe, que nem ia para a igreja e disse, eu vou participar. Eu vou participar. Se você passar aqui no bairro Luzia, na Nestor Sampaio 145, você vai ver que gracinha é a nossa igreja. Se você entrar aqui e ver todas as salas que nós temos, a arena de jovens e adolescentes que temos lá atrás, todas as salas bem aconchegante, tudo bem cuidado, mas a gente precisa das ofertas e da tua contribuição. Então a minha oração é que o Espírito de Deus possa ministrar profundamente no seu coração, para que você possa dar uma oferta muito especial. Uma vez, eu conversando com um amigo meu, ele não era da igreja e nunca tinha ido, ele disse o seguinte, ele disse, como é que é? Ele estava querendo saber como é que era na igreja, né? E o fato de eu ser pastor, ele disse, mas como é que é esse negócio da igreja? Você recebe salário? Eu disse, não, recebo sim. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E ele disse, mas como é que é esse negócio? Eu disse, olha, deixa eu te falar uma coisa mesmo. Olha, um sobrinho meu, um dia desse, ligou para mim e disse, olha tio, está chegando um ar-condicionado aí na igreja. E aí ele me perguntou, quanto foi esse ar-condicionado? Eu disse, R$400. Olha que isso aí já tem muitos anos. E aí ele disse, foi assim desse jeito. Eu disse, é assim, na minha família sempre foi assim, desde criança a gente viu minha mãe fazendo isso o tempo todo, e todo mundo na minha família faz isso o tempo todo. Ele disse, se é assim com os outros irmãos da igreja, eu disse, é assim desse jeito, porque a gente entende que essa obra é uma obra de Deus, e eu quero convidar você, porque isso é um privilégio, isso não é esmola, isso é privilégio. E é um privilégio a gente poder participar dessa obra de Jesus Cristo aqui na terra. Então eu quero desafiar você a dar uma oferta muito especial. É uma oferta de quarentena. Diego, nós já temos quantos dias de quarentena aí? Quase 40, quase 2 meses já. Meu Deus, se eu fosse católico, eu ia dizer Jesus, Maria e José. Oi? Quase 2 meses já? Isso mesmo. Então eu quero desafiar a você a dar uma oferta muito generosa. Luana deve estar colocando aí a conta da igreja. Participe. Eu quero fazer essa oração com você, essa oração pela sua oferta, pelo seu dízimo, e eu quero te desafiar a dar essa oferta bem generosa mesmo, na casa do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir que o Espírito Santo possa estar ministrando no coração de cada um aquilo que os seus filhos podem ser generosos, Pai, em nome de Jesus. Que haja generosidade no coração de cada um dos teus filhos nesse momento. Que os teus filhos tenham a atitude de poder, Senhor, ofertar na tua casa. Eu quero consagrar as ofertas dos teus filhos, que vão ser agora ofertadas em nome de Jesus. Eu quero consagrar o dízimo também de todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.
Ok? Só alguns avisos aqui para a Igreja da Família, tá certo? Os nossos pequenos grupos estão a todo vapor, amanhã, sexta, sábado, domingo, as crianças, os adolescentes, os jovens, os casais, tá bom? E domingo nós vamos fazer aquela nossa Santa Ceia, como nós fizemos no mês passado, através do aplicativo Zoom, tá bom? Você que é da Igreja da Família, você vai participar dessa ceia, você com a sua família, você prepara a mesa mesmo, nós vamos ceiar como teve a primeira ceia lá em Israel, combina na mesa, e como teve a primeira ceia lá com o Senhor Jesus e os seus discípulos, inaugurando ali o templo da igreja, tá bom? Então, nossa Santa Ceia, os irmãos já sabem como é que nós vamos estar fazendo. Quero dar um abraço a todos da Igreja da Família, mas a você que ficou também até o final da nossa reunião. Quero desejar a você muita paz, muita alegria e muita presença de Deus, porque Jesus veio trazer isso na sua vida, tá bom? Então, olha, Deus abençoe a sua vida, um abraço, fica na paz, em nome do Senhor Jesus.